With our powers Fui. combined, vamos criar aqui o Captain Planet. Não, vamos lá, mas é começar o jogo em si. Portanto, deixem-me cá ver aqui rápido. Last we left off. O que é que tinha acontecido? Para além de uma mutilação infantil, chamemos disso. Quer dizer, não eram bem crianças, já começam a entrar na vida adulta. We shouldn't go deep in that legality type. Talvez não seja uma boa ideia. Mas No. But vocês tinham tido um encontro com o Alassane. Tinham tido um encontro com o Alassane, vos tinha mostrado um lado diferente e que vos tinha oferecido uma proposta de negócio sobre um jantar que iria decorrer no forte, a margem esquerda, a margem este de Bahanen, desculpa, oeste de Bahanen. E vocês foram... No entanto, após isto tudo, muito rapidamente apareceu o Habib com caras de quem algo algo terrível tinha acontecido. E, bem, o resto é história. Gzulu atacou e esfaqueou um rapaz da sua idade. Nadira foi sua cúmplice. E digamos apenas que os filhos do Murtassib, que agora sabem quem é que são, não ficaram muito felizes, mas, de acordo com aquilo que eles disseram às autoridades, talvez muito provavelmente, por causa talvez um orgulho ferido, não revelaram a identidade daqueles que os atacaram. Temendo o embaraço que seria. Portanto, de momento, as autoridades de Bahanen estão à procura de... Deixa-me cá ver que eu tenho aqui. Espera lá. two orcs. Detailed descriptions. 2 homens enormes, fortíssimos. Não. Aquilo que vocês tinham dito... Aquilo que vocês tinham dito e aquilo que as autoridades não procuram é algo diferente. Isto é algo que vai demorar tempo a crescer, meu caro sultão. Por agora, estão à procura de um homem que tem o cabelo grande, peito à mostra, um possível local. Outro, de pele mais clara, careca e com bigode. Porque ambos são do califado. No entanto, começa a surgir aqui e ali os rumores de que não, são 2 de facto homens enormes, fortíssimos e armados, mas um deles era meio orc, com o peito à mostra e uma tatuagem de lágrimas no canto do olho. Outro tinha um bigode farto e longos cabelos, para além de uma âncora tatuada no peito e uma cicatriz no rosto. De momento, as autoridades só andam à procura da primeira descrição, mas agora o povo começa a prestar atenção a esta segunda. Ou, eventualmente, começará a prestar atenção mais à segunda. Até porque soa mais exótico, talvez. O sultão soube de selos. De qualquer das maneiras, ainda é muito cedo para tudo isso. Vocês indicaram a Nadira e ao Gzul que fossem... De volta para o navio. Voltassem para o navio. Não vão ao banquete. E foram diretos para depois para o Santos. Aliás, isto correu na presença do Santos. Sim, a gente mandou-os e depois mandou-os para o navio e depois fomos ter com o Santos perguntar mais acerca do aquilo que o Mirliu, o Alassane, queria de vocês. E foi comentada uma coisa, foi comentada uma espécie de obsessão por parte do Alassane. Foi confessado ao filho do Santos, por acaso tenho aqui o nome dele, espera lá. Ele era uma família qualquer que ele estava obcecado, não era? Sim, era uma família que tinha vindo de algum lado. O nome do filho dessa família, que é um grande amigo do próprio filho do Alassane, chama-se Anirvan. Isso é o que tinham ouvido. E ele estava na madraça. Ele era possível estar na madraça, correto? Havia a possibilidade, ainda que improvável, de terem sido remexidas memórias por meios mágicos. So they don't remember the family or whatever reason they are being exiled.
Is that right? Correto. Pelo menos isso foi aquilo que tu presumiste. O Afonso Sim. tinha-me mandado também outra pergunta, não foi? That I don't know. Já não me lembro, mas lembro que tinha Tens feito aqui, rolos. tens aqui, para Mimir, tens aqui uma das tuas coisas que tu respondeste que mandaste por Whisper. Foi isto que tu querias saber, não era? Ok. E tu, não sei se já me respondeste por Messenger, honestamente, já se passou tanto tempo, já nem me lembro. Eu vou-te dizer que quando tu dizes este tipo de coisas, podes-me dizer ou apontar é dentro dos teus spells ou é dentro de outra coisa qualquer. Deixa-me cá ver. O quê? Espera lá. Tu tinhas rolado bem para isto, não foi? Quanto é que tinhas rolado? Eu vou-te pedir que me faças um... Não, eu tinha pedido outra coisa da tua parte, que foi uma history, sim. Eu tinha feito. Eu já tinha dito mais ou menos que havia qualquer coisa de estranho, alguns rumores de umas terras que tinham supostamente sido abandonadas pelo próprio Supremo Patriarca. Foi uma coisa assim do género, algo estranho, algo tipo folclore quase. De qualquer dos modos, ainda falta algum tempo para vocês irem ao dito jantar. A partir daquilo que a missiva basicamente vos dá-vos entrada a partir da hora do pôr do sol para entrarem para dentro do forte. Vocês podem apanhar um barco que faz basicamente... Espera lá, tem aqui. Vai desde A gente está todos agrupados ou a malta ainda no barco? aqui para aqui. Vocês estão todos agrupados e de momento estão no Santos. Ok. E o nome de Santos está aqui. Santos Yeah. Cabir. O Tiago está mais ou menos updated com esta situação toda, certo? Que ele noutra sessão não... Pois ele não teve cá no... Não, ele teve cá na outra... A última sessão ele teve. Tiveste, não foi, Tiago? Desculpa. Teve, aliás. I mean, he started Eu lembro-me perfeitamente que foi ele que pegou na arma. He started he did. Eu essa parte desliguei. It's alright. Ok, pronto. It doesn't Eu matter. choquei o olho. Yeah, quer dizer, presumably, as they say, we don't know nothing. You know nothing. Quantas horas é que temos então até ao pôr do sol? Eu vou dizer que isto agora Tem para ir dar uma volta. são talvez umas 3 a 4 horas da tarde, tendo em conta que isto é primavera, vocês têm talvez umas 3 horas no máximo, dos máximos. Portanto, ainda podem fazer algumas coisas. Eu olho assim, tipo, para o resto do grupo. Alguém quer ir tentar buscar então umas cobrinhas antes de ir para lá? Posso ir? É tipo, é para dar mais um passeio e ver o que é que temos lá fora, do que propriamente. Dispensa-se. Já tive suficiente de cobras para uma vida inteira. A este ponto pensei que já estava imune. O professor nunca fica imune a essas coisas. E lá limpa-se as mãozinhas à camisinha. Se não se importa, eu vou tratar de meu sono de beleza antes da nossa reunião. Tenho algumas coisas a preparar. Ok. Alguém tem mais sonho de beleza? Ou querem ir a uma expedição passeio? Expedição. What the fuck was that? Já dormimos? Ou não? Se quiser dormir, estava só a sugerir e dar uma volta. Acho que isto foi outro dia, desta última vez que tínhamos falado. Não? Não, peraí, deixa-me ver. É outro dia depois da inspeção. Ou seja, Sim, I think it only passed one day. Já- noite. vocês já tiveram inspeção, vocês já estão cá tecnicamente há um dia, portanto... Mas desde que falámos sobre as cobras com o outro senhor. Sim, Yeah, sim. não tinha passado um dia ainda. Não, isso não tinha passado ainda um dia, não. Não, ok. Então hoje não. Yeah, I remember. Yeah, já estou a perceber. Yep, Já estou a yep. perceber. Yeah. I don't know, eu posso ir só simplesmente dar um passeio lá fora para ver como é que é o cenário. Só mais, nem que seja tipo flavor, nem que faça... Não, na boa. Tu saindo
Como é que E diz? com quem quiser vir também. Claro. Quem quiser sair que se professa. Presta atenção onde põe os pés. Pois. Bom, eu ainda não estou completamente preparado, mas se Então, precisar de um pronto, guarda-costas, o posso Malier, ir. Portanto, o Malier, o Alimi mais quem? Eu? Vou dar um passeio. O Akio. Nem é Ok. propriamente procurar. É just actually walk around. Eu posso ir, mas não estou propriamente preparado para isso. Eu também não. É passeio. Let's just avoid any problem. E eu sei que isto é dizer muito para D&D e não vamos propriamente caçar cobras. Ok, vamos só fazer uma... Eu posso ir. Vamos só estar a ver o que é que há por aí. Ok, está-se bem. That's ok. That's doable. Deixem-me só rapidamente... Ok, não assim pode ser. Vocês têm de momento uma vista que é... Eu por acaso posso arranjar já aqui uma imagem que eu tenho... Por acaso não tenho preparada no qualquer coisa, mas tenho aqui para lá. Aquilo que vocês têm é quase como uma... É uma floresta, pode ser chamada quase selva. É uma mistura entre floresta e selva, que tem uma terra muito avermelhada e que é baixa, percebem? É tipo, tens algumas colinas, mas tens depois tens esta floresta que é toda mais ou menos ao mesmo nível, que acaba por, de certa forma, mascarar o terreno à vossa volta. Mas vocês têm muitas estradas que estão bastante bem delineadas e vocês notam uma coisa que é, que pronto, de facto faz sentido, que é vocês têm para aí 2 metros, ou 2 ou 3 metros, 4, não, 2 ou 3 metros, isso é muito pouco, têm para aí 5 a 7 metros de um lado ao outro, em que tu não tens vegetação, em que é tudo bastante exposto. De tal maneira que se por acaso aparecer uma cobra ou se aparecer qualquer coisa, está sempre ali à vista de todos, para nunca escapar. Isto não é... Pronto, não apanhei porque estava a ver uma coisa rápida. Isto não é terrenos já cultivados logo aqui perto da... Logo aqui não. Aliás, tu tens terrenos cultivados, são mais ao longo do próprio rio. Tens por toda a parte alguns terrenos, mas tu tens que investigar mais a própria... Como é que se diz? A própria floresta, correto? A zona mais cheia de vegetação. Pensei que havia... Sim, eu pensava que era todo um vasto inteiro de cultivo, mas não faz mal, continua. Mas tu tens a agricultura mais do lado como se diz? Mais do lado do rio. E tu tens floresta por toda a parte. Portanto, eu presumi que tu fosses... Aliás, tu podes ver aqui no mapa... que eu tenho qual? Aquele que tem a galeão todo floresta, mal que é feito? tipo selva mesmo. É uma mistura, não é selva densa propriamente dita, é bastante mais daquilo que vocês estão habituados a ver, mas o Sultão, por exemplo, sabe que Hará tem coisas muito mais densas. Deixem-me só vir aqui no Porto de Barranen. Se vocês virem aqui neste mapa esta coisa que eu tinha desenhado e que, pronto, está aqui, ao longo do Porto, depois do Porto, tu começas a ter terreno de cultivo, muito terreno de cultivo, e que fica nas próprias margens do rio Zamzar, este afluente, pelo menos. Para a tua direita, começa já a ser mais selva densa. E era por aí que eu teria dito. Tu terias basicamente vindo mais tipo, para aqui, para esta zona. Alright. E tu consegues ver até um bocado a vegetação neste quadro. Tipo, tens ali algumas palmeiras, tens ali algumas coisas, tens muita vegetação que cresce muito depressa. E isto é algo que tu saberias também. Que em Hará as coisas crescem sobretudo nesta região, é uma região muito úmida. Portanto, é muito depressa tudo a crescer. Crescem videiras. Está sempre a cortar. É basicamente. E pronto, nasce muita coisa aí e muita coisa aí morre também. Comecei aqui que estão os tais tigres de bengala. Mas faz-me uma coisa, rola-me. Quem quiser estar a prestar atenção, a olhar, o que quer que seja, que me role uma perception check. Eu vou só fazer uma coisa rápida. I wanna do that. Holy shit! I wanna see what's Oi, não era para suposto ser com... É normal. Ignora o mais 3. Não faz mal. Tu rolaste com guidance, foi? Foi sem querer, mas eu assumo sempre... Olha, tu não precisas ter preocupado, eu assumo sempre que é sempre com guidance, man. É na boa. Ok. Não vou dar tique. Infelizmente,
eu essencialmente rolei o equivalente do Natural 1 e tu rolaste no equivalente do Natural do 25. Não é guidance quando é algo que é em que vocês estão tipo, a não prestar muita atenção, percebem? Por acaso aqui se calhar não faria sentido usar guidance, mas caga, I've already ruled it. Portanto, aquilo que eu vou dizer é que tu de facto não vês cobras nenhumas, Valézia. Não há por aí nada que te pareça serpentino, não vês nada pelo chão e tu sentes-te segura que de facto por agora, pelo menos isso até é bom. Quer dizer que não há aqui nenhumas não há aqui nenhumas coisas que, pronto, que sejam um potencial problema. Vês, no entanto, uma data de macacos tipo, que andam pelas árvores, colhendo de algumas, eu não sei como lhe chamar, a árvore da manga chama-se mangueira. Manganal. Isso é uma mangueira! É uma grande mangueira. Eu próprio não sei, mas vocês veem montes de macacos que... E quando eu digo montes, eu digo tipo bando, tu consegues ver tipo ali, é mesmo mangueira? Mangueira, exatamente. Vês uma data de macacos a comer de mangueiras, a comer de algumas jacas que estão por ali, mas aquelas que são basicamente selvagens, não é necessário, isto não é a zona de cultivo, até porque assumes que estariam a perseguir os macacos, se tal fosse possível, mas já tipo, aqui estes bons menininhos. Este aqui parece mais mandril, mas não faz mal, é tipo babuinho. E tu... o Aline, que me rola uma nature check, vendo os macacos. Monkey. O Alima percebe-se da futilidade da sua vida e da sua carreira no ensino e decide regressar ao macaco. Survive. Disseste que é nature? Sim. Who says I'm not? Ok. Agora? Tu não és muito tu não estás muito familiarizado, nunca foste muito ligado à fauna e às criaturas, mas tu tens, mas a infâmia dos macacos é bastante, sobretudo os macacos de Hará, é bastante, é common knowledge, por assim dizer. Eles trepam a tudo, eles roubam tudo, E não tu não podes deixar as coisas com eles sem estar sempre a prestar atenção se estiveres ao pé deles. É uma coisa terrível. Mas há pessoas que costumam, que às vezes dão comida aos próprios macacos, coitadinhos. Às vezes também a caridade do Supremo estende-se até às suas criaturas mais cómicas, chamemos disso. Aqui em vez de street urchins temos street monkeys. Exatamente. Streets? Quais streets? Jungle Monkey. Quer dizer, vais à Índia e tens street monkeys. Oh God. It's literally sim, é roving gangs of monkeys stealing shit. Talvez noutras cidades de Hará, mas por aqui não. Não? Eu pensava que já estava a cidade esteve sempre limpinha. Ok. Cool. Monkeys. E é agora que como é que se diz? A coisa, a Valessi está a prestar atenção, acha alguma piada e de repente começa a reparar numa coisa por causa do bom perception. Oi? Há uma sombra que se mexe por entre as árvores. Não consigo perceber o que é. Há uma sombra. How big? Parece... sim, estou a ouvir, ok. E tu, prestando mais atenção, ficas um bocado perplexa. Porque ao início parece-te um gato e de repente tu vês uma pantera negra, um jaguar a emergir, a apanhar um macaco. Houve-se uma rebaldaria. De repente todos os macacos começam a fugir de um lado para o outro com aqueles sons de alerta. Tu imaginas que estes sons sejam capazes de ouvir na cidade e de repente e tu só vês depois esta sombra a desaparecer pela escuridão das zonas mais recônditas da floresta.
Fez assim, é? Era isso. Primate screeching ensues. Eu peço desculpa, eu não posso gritar aqui. Não, eu também não posso, but I would definitely will help. Monkey. Holy shit. É só Valézia que vê ou tipo fica. Não. Assim, a Valézia é a primeira a reparar na sombra. Porque vocês já estavam a olhar para os macacos. Assim que vocês veem os. Tu, Malia, por acaso sabes que existem este tipo de criaturas, não é só. Tu já viste criaturas semelhantes nas Míriades, sim. Tu, se quiseres, também podes rolar uma Nature Check. Aliás, quem quiser. Tu, especialmente, podes rolar uma. Epá, tem 4 patinhas, são escuros, é melhor evitá-los. Quem One sabe? roll in nature Não é 2. por serem grandes ou perigosos. Tem 4 patas e são escuros. Pronto. What do you mean by that? What do you mean by that? Não era. Por acaso, uma coisa a dizer é que tu nunca tinhas visto um que fosse de cor negra. Normalmente Tem costumam 4 ser- patas e são escuros. Ah, sim, o habitat natural deles são os campos de algodão, Exato. não é? Jesus. O Alim sabe que o tipo comum de cor destas criaturas, e que isto de facto é um jaguar. Isto é um jaguar. Este tipo os jaguares por vezes têm uma cor negra, por vezes têm uma cor mais em padrão, mas parece que. Mas costumam ser mais raros estes. Tu não tens grandes noções de como é que eles caçam, como é que eles. Mas bem, acabaste de ver um agora, não é? Não, eu vou. Portanto, nada como a experiência. Pulls out notes. We're in a safe tipo place, né? O bicho não está. O bicho Tecnicamente sim, Malia. o bicho está num sítio. Tipo, a gente está num sítio seguro em que não há problema estarmos mais ou menos a ver. I'm interested in seeing it. Em ver o quê? Em ver o quê? O animal, simplesmente a caçar. O animal foi tipo. Caçou o bicho e pôs logo a correr, né? Tu assumes que o animal que ele tenha apanhado ainda esteja vivo nas próprias mandíbulas assim que ele se começa a afastar. Portanto, Fascinante. Well, I'm happy. damn, Ok, Nation, you're scary. valeu a pena ter vindo já aqui ver. Nunca tinha visto Foi uma ocasião muito Já. rara. O Alien está a dizer, nunca tinha visto um jaguar, pantera, tigre, assim a caçar em ação. Uau, fascinante. Fascinating. Exato. A minha voz lentamente começa a tornar-se a voz do David Attenborough. And behold, the panther strikes the poor macaque, leaving him defenseless. And making the others scurry for holding on for their life. Mas pronto, tirando isto. Hello? Sim, finalmente. Boas. What's up, man? What's up? Alguma coisa queiras perguntar? Alguma coisa queiras fazer? Alguma coisa queiram ver? Não, eu estou mais tipo. Just observing, talvez faça umas brincadeiras. Já agora, vou só mostrar aqui uma coisa. A floresta, a parte por onde ele teria fugido. Isto começa a ser a parte mais densa que vocês veem, de certa forma, ao longe. Muitas vinhas, muitas vines, muitas coisas que crescem dentro das próprias. Por cima das próprias árvores. É vida sobre vida sobre vida. E vocês veem, tipo, de facto, aqueles arbustos que são rasteiros e que têm montes de folhas. Vocês de facto não conseguem ver muito o que é que esteja por lá por baixo e percebem agora porque é que as pessoas depois cortam muito fácil essa vegetação mais rasteirinha nas zonas das estradas, porque facilmente aí se esconde uma cobra. Mas pronto. Posso mandar o Neon para pesquisar esses sítios para ver se há cobras? Podes, go ahead, mas faz-me com desvantagem porque eu já rolei um desse 100 e rolei. Rola-me survival, talvez. Se ao menos eu tivesse guidance. É, não é? E tipo, peraí. É, não é? Não é? If only. If only. If only. Pelo menos puseste a mão em cima. Não quero a tua guidance. Não, ok. I am very sorry, Malie. Eu disse com desvantagem, porque eu tinha rolado um D100 e caiu um 100 para cobras e, portanto, eu estou-te a dar uma chance. I'm giving you a chance. Dizes isso só depois. Agora já Nice. precisava do teu guidance, estás a ver? Agora que Mas deve ser porque. Agora já quero, né? Look who's come crawling back. Como é que é? contra todas as chances, de facto, o Neon.
Tu ouves essencialmente na tua cabeça há uma cobrita que ele parece encontrar. E coisinha pequenina. Oh, tão gira. Versão brasileira Mega Som. Agora, what the fuck is happening? Holy shit. Full Explosão é que explosions. Sou eu. It's a Michael Bay snake. It's a rare breed. Exatamente, it's the highly a serpente. It's the highly combustible Michael Bay snake. Exatamente. Tchau. Começa a pegar fogo à floresta. It's a fire snake. Yeah, 50% Anyways, cases from fire snakes. Tu descobres uma pequena serpente que está por aí rasteirinha com o neon. Ah, ela não me está a ver? Tu assumes, quer dizer, rolaste. Fala uma stealth. Tu não rolaste stealth check, portanto ele talvez estivesse a ver. Portanto, eu assumo que o neon basicamente tenha dado caras com ela e ela está tipo Sim. com ele back. E ela está a olhar para o neon ou está a olhar para mim? Yeah. Está a olhar para o neon, porque o neon Então está à eu não procura. posso ir por trás? Hum? Não posso ir por trás? Por trás, como assim? Tipo, dar-lhe a volta? Se ela está a olhar para o neon? Ah, sim, claro. Faz uma stealth check. Seria bom ter guidance. Mas não terias de ir lá guiar o anel. Vá, ponho a mão em cima do ombro. Vale. Finalmente. Esta Tu não consegues. entendes, tu ainda não estás a conseguir. Desculpa, por Oh, favor. olha, boa, relaxa, exatamente. Relaxa mais do que precisavas, mas tu não Heavy arm. percebes, ainda não percebeste, Rodrigo. Um bom clérigo basicamente está sempre às cavalitas de um gajo para lhe mandar guidance toda hora. Laying their buttocks like a drum set. Guidance. O truque do clérigo é, em vez de guidance, dar confiança. Exato. But guidance is actually pretty good. Tu consegues dar um stealth, o que é que fazes? Quero chegar atrás dela e com o meu hook pressionar a cabeça dela contra o chão. Ok. Faz uma grapple check. Com vantagem. Grapple é o quê? Eu diria que pode ser um attack roll com vantagem para aprender. Expressões. Com You know what? o Yes, hook já que estou a usar. Pode. Eu tenho aqui anti-venom, so let's get Eu physical. tive vantagem. Yeah, ela diz, tu tens vantagem, isso era mais do que suficiente. Aquilo que não importa, não importava muito o dano, o que importava era tu conseguires, e sim, tipo, tu vê-la quase que a cabeça parece tipo ficar ela é uma cara um bocado estranha que basicamente ela faz porque tem a pele toda a ser pressionada para baixo na parte da cabeça e tem o corpo tipo flailing about. Yeah. Eu agora simplesmente agarro a cabeça dela. E Ok. pronto, fica segurado pela cabeça. Tu vês, esta cobra não é muito grande. É Ela talvez. já está a sacar o livro para identificá-la. Tem talvez o tamanho do teu braço, mas do teu antebraço, aliás. Do teu antebraço? Não. Tem talvez o tamanho do teu braço de ombro à ponta dos dedos. E é relativamente magricelas. Tem uma cor assim acastanhada. Tem um padrão tipo quase que de castanhos e beges, estás a ver? É aquela primeira que é mais comum de todas aqui. I forgot the name. Que tem tipo, parece um corno. Não tem corno. Mas it's a pretty common one, right? É tipo, vou usar o livro para identificar. E tipo, o Aline estava a olhar para o lado e de repente tem tipo uma alien com uma cobra e eu, olha! Olha, apanhou! Estava ele com a Pokédex dele. E eu basicamente foi deve vai para ver se eu quero Pokédex. E vês também um pouco da Marlene, vês algumas listras assim com um castanho mais escuro. É pequenita, é até fofinha, a cabeça dela tipo, não parece ter aquele aspecto das víboras, estás a ver? E é aí que podes rolar, acho que tens o livro, não é? Rola-me uma nature check com vantagem. Com guidance? Sim. É possuenta. Com guidance não sou eu que decido. Mas... Tem fé. É possuenta. Oh, nice!
Tu identificas isto. É uma cobra-rato. Cobra-rato. Deixa eu ver, É? eu vou pôr em Google Imagens. Cobra-rato. Google Rat Imagens, Snake. quer dizer o teu compêndio? Exatamente. Yeah. Ah, Rat sim, Snake. Google. Dr. Google. I O found doutor- it. Como é que se chama essa coisa? Algogol. Estou a perguntar ao Algogol. Aline o que é. Infelizmente, Para ele fazer um tu medicine sabes, check. tu vês esta cobra, vês o nome e depois vês a descrição. Infelizmente, isto é uma cobra que não tem veneno. Daí cobra-rato. Ela só mata ratos. Oh. Bem, a gente pode usar uma destas talvez para vender a alguém que precise de controle de ratazanas. Tecnicamente, não Pisa seria má papéis. ideia. É das poucas cobras que Pisa não papéis. haveria grande problema de ter contigo. Podes fazer dela um coisa, um animal de estimação, se bem quiser. Certo. Mas nós já temos o radar. It's just like a rat Para o meio do and... mar. Pois é. Vamos ver quem é que come o outro primeiro. Ele tem um tamanho que, epá, é um valente ratinho no momento. E eu atiro para o meio do mato. Quem é que desculpa, Malia? Eu atiro para o meio do mato. E Ah, bem. só por piada. Mas foi um bom treino de exercícios. Não. Se eu ali está mais... Essa ela no ar, tipo, toda esticada e a girar. Só vês desaparecer. Eu pensava que tinha aqui os dois dentinhos como na imagem. Afinal não. Lamento. Desculpa, eu não arranjei uma imagem de cobra para todas as cobras. Ainda. Ei, I found it. I find that offensive. Hashtag not all snakes, excuse me. That one is a little better. Looks cute. Elas são bem queridas, são muito guias, são muito fofinhas. São um bom pet. Mas pronto, infelizmente, tem aqui. Arremessaram a pobre coitada para onde veio. E. Podemos saber que temos aqui uma aldeia está mais que habituada a apanhar cobras e uma boa técnica. Já temos aqui um treino. Um grande amigo na Habituado a meter a mão na cobra, né? Crocodile Dundee. Exatamente, Herói. o Crocodile Dundee. Steve Irwin. Olha, é assim capaz de uma snake. Yeah. Uma cobra. Pois é. Agora os australianos são açorianos, na minha perspectiva. Também pode ser. Oh meu Deus, o Crocodile Dundee, só que. Acharia que era É mais açoriano. Algarvios, que é a parte mais a sul de todos. E, tipo, Yeah. also crazy as a story. Anyways, voltando aqui para o Porto de Barranan, Yes. o que é que vocês eventualmente regressam? Ficam basicamente uma horita e meia a fazer esta excursão, a ver o que é que há no mato, etc. O que é que as outras pessoas estavam a fazer? Good Quem é que question. tinha ficado por terra e qual eram os planos que tinham? Eu fiquei. Ok, tu? E mais? Ninguém, aparentemente. Ok, tu ficaste a fazer o quê? Masturbating. Não importa. Exato. Tinhas ficado no barco, correto? Estava só a ver se tinha ficado mais alguém. Ok. Acho Mas que não, não acho diz nada, portanto. Pois. Epá, e a primeira coisa que ia fazer era dirigir-me de volta ao barco e chamava o Habib, o Gzulu e a Nadira para uma conversa ou na cabine do capitão ou num sítio assim resguardado. É muito fácil de fazer. Já está. Aqui dentro está a dormir em cima do convés, assim, um bocadinho mais resguardado. Aliás, vamos só passar para aqui rapidamente. Aqui posso ir falar. Oh shit. Tens o. Vamos só tirar daqui a maior parte da malta. Diria que o Catavarix não está por aqui ainda. Espera lá. Eu procuro um sítio onde não haja ninguém e se houver eu arranjo forma de pedir privacidade. Não, isso eles dão-te. O que eu vou dizer é que o Cisei, o Arafat não está por cá, o Omar também já não está, e a Olashi também já. A Olashi está por cá, não. Estaria cá é o Omar, exato, e a Olashi não estaria.
E basicamente o Omar encostou o Cisei, que está todo bêbado ainda, contra uma data de cordas, e ele basicamente está ali a dormitar a nutrir a bebedice. Ok. Então eu entro para a sala dos putos e fecho a porta e com aquele ar de disappointed dad, meus filhos, eu não estou chateado, estou apenas desapontado. Tu vês de facto uma cara muito arrependida da parte sobretudo da parte do Gozulo, e alguma isto nem sequer é preciso rolar insight, porque é uma coisa fácil de ler nas crianças. Uma parte, a Nadira mais com medo e tipo mais incerteza, e da parte do Avivo um pouco do mesmo. Se bem que quem está realmente arrependido aqui é o Gozulo. Diz ele. Assim que o Tiago pegar outra vez o controle do gajo. Exato. Não, eu não sou nenhum Andrick. What are you talking about, Willis? Who the fuck? Sim. O problema aqui não foi aquilo que vocês fizeram. Eu digo isto com o fixo no gasolina da Dira. Mas a forma como o fizeram. E pior do que tudo, diz. Não. Imediatamente os dois miúdos tipo, olham um para o outro. Pior do que tudo, foram apanhados. Mas não. Mas eu perdi a calma. Eu fiquei fulo, eu vi sangue. Sim, esse foi o problema. Já viste, uma pessoa dá-vos uma oportunidade de uma vida e é assim que me agradecem. Faltas de cuidado, a perder as estribeiras. Francamente, esperava mais de vocês. Ouçam, eu sei o que é guardar ressentimentos. Oh, se sei. Mas há que saber quando agir sobre esses impulsos. E quando os guardar para nós mesmos. Para fermentar. Com algum tempo de preparação e envelhecimento aqui na velha pipa, e o sultão dá um toque na têmpora. Oh, meus amigos, vamos de uma rixa no meio da rua ou uma deliciosa e bem executada vingança? Imediatamente os putos erguem um bocado as sobrancelhas em absoluto espanto. Agora prestem atenção, eu não me quero repetir. Houve uma coisa que eu me apercebi ao longo dos anos. Existem pessoas como nós, ao mesmo nível que nós, que é gente comum, e depois existem gentes como eles, os nobres, os ricos, os poderosos. Nós, e o sultão indica com a palma os miúdos, o barco, tudo neste ambiente familiar, entre aspas. Nós cobrimos as costas uns aos outros. E porquê? Porque somos gente comum. Porque estamos todos ao mesmo nível. Temos todos os mesmos interesses e partilhamos o fardo desta peregrinação mundana juntos. Mas eles... E o sultão aponta o indicador gordo lá para fora. Assim para... Estou a perceber. Eles não são como vocês. Aqueles miúdos nos quais bateram eram filhos de gente poderosa. E é por isso que vocês não o podem tratar como iguais. A vossa vida para um nobre não é nada. Como um de vocês mata uma mosca que vos pousa no braço, não porque vos magoa, não porque vos causa qualquer perigo, apenas porque vos incomoda. Assim é um nobre com as vossas vidas. Mas nós temos algo que eles não têm. Nobres como eles são, estão amarrados, encarrilhados num conjunto de normas e expectativas que têm de seguir. Têm de cumprir a lei que ditam. Têm de atender às suas responsabilidades e têm de manter a honra. E o sultão chama bastante ênfase para a palavra honra com um eyebrow raise. Vou só dizer uma coisa rápida, que é quando tu mencionas eles, há uma coisa curiosa. Faz-me uma insight check. Não sei o que seria aqui, se é insight ou perception, tendo em conta que eu estou... É mais para reparares em quem.
Mas como tu estás a olhar para todos, epá, vou dizer que isso serve. Isso serve. Tu vês, não no Habib, mas na Nadira e no Cthulhu, uma espécie daquilo que tu podes apenas assumir que seja uma revelação. Como se eles compreendessem, de certa forma, aquilo que tu estás a dizer. Quando tu mencionas eles, aqueles que estão acima, aqueles que são ricos, aqueles que têm, no fundo, poder. Mas nós estamos em controle do nosso próprio destino. Sim, muitos de nós acabam caídos nas sarjetas ou atados à vida mundana do servo. Mas nem todos. Podemos rastejar perante o nobre ou saltar-lhe por cima da cabeça. Podemos mendigar nas ruas e carregar esterco ou podermos agarrar nas rédeas da vida. É preciso tato, meus filhos. É preciso saber as regras pelas quais eles jogam. E é preciso, acima de tudo, paciência. Eu posso ensinar-vos a jogar o meu jogo, mas preciso da vossa colaboração e da garantia que não acontece mais nenhum disparate deste das minhas costas. Estamos de acordo? Basicamente, ambos olham, não tanto o Habib, porque o Habib está um bocado confuso nesta situação, mas a Nadira olha para o Cthulhu e o Cthulhu acena, sem palavras. Mas tu vês no rosto dele que ele aceita, e isto é uma situação que tu rola-me só uma coisa, só mesmo por because it makes sense. Rola-me só uma persuasion check com vantagem. A DC é baixíssima, mas vai depender uma coisa. Ok. Compreendido, mestre Emir. Mestre Sultão. Só um pequeno detalhe. Enquanto aqui estivermos, o sultão ficou enxirausado. Eu sou o Emir. Assim seja, Emir. E o Habib e o próprio e a Nadira também concordam. Basicamente repetem o nome Emir. Bom, para esta próxima parte, a Nadira e o Cthulhu já se queimaram. Mas podem ainda aprender uma valiosa lição. Estejam atentos. Digam-me agora. Olhem para o Cthulhu, vocês os dois. Escrevam-no como se eu não o conhecesse. E eles... de Monlahim, cabelo muito frisado, encaracolado, e depois isto é o que diz o Habib, evitando completamente a menção dos anzóis. E depois a Nadira, não tem mãos, tem anzóis. O sultão aponta para a Nadira com... está. Lição número 1. Reconhece as tuas fraquezas. O Cthulhu é um jovem magro, incapaz de subjugar um guarda armado e, ainda mais óbvio, não tem mãos. Portanto, para ele, violência deve ser a última opção. Segundo, o Cthulhu é um estrangeiro nesta terra. E mais acusador ainda, recordamos que ele é aleijado. És fácil de cometer à memória, meu pequeno. Como tal, para ti, ser discreto é fundamental. Há que descobrir essas tuas fraquezas. E para o teu caso, há que passar despercebido e evitar violência. E o sultão regressa então ao centro do grupo e começa a dar passos em círculos, assim a cogitar, com as mãos atrás das costas. Lição número 2. Aprenda a magoar onde dói. Alguém sabe dizer o que isto quer dizer? O Habib diz: é escolher o ponto fraco dos nossos inimigos de modo a causar-lhes a maior dor possível? Pois bem, Habib. Estás certo e errado ao mesmo tempo. Em parte estás certo. Sim, se estiveres à castanhada com um homem do teu nível, é sempre bom saberes onde é que lhe has de bater. Mas não é isso que eu me refiro. Eu refiro-me às lutas desiguais.
Aquelas em que começas logo com a modo baixo, como aquelas em que vocês começaram no Porto. Não há luta mais desigual do que entre o homem comum e um nobre. Mas há um contraponto. Quem é que cai mais fundo? O homem que rasteja ou o homem que marcha orgulhoso de peito inchado? Então, trazê-lo ao nível das pessoas que ele despreza. Assim o é. O nobre pode-vos matar, sim, pode-vos prender. Mas todo homem morre. Também o nobre um dia morrerá. Mas o que é que vocês podem tirar ao nobre que o nobre jamais vos tira a vós? A dignidade. O sultão, tipo, faz o sorriso de orelha a orelha e É o Gzulu que diz isto. aponta com o dedo para o Gzulu. Exatamente. Hoje, por causa do que aconteceu, o Habib será o meu ajudante. Eu fixo o rapaz. Então este senhor Muqtassib tem os seus 2 filhos, hein? E por causa das suas nozezinhas, foi lançada uma caça ao homem nesta cidade. Foi. Pois bem, e se mostrássemos à cidade toda a honra que os seus filhos têm? E o sorriso do sultão fica um bocadinho sádico. É aquele momento em que o Heavy está na mesa de operações a rir-se desconfortavelmente enquanto o médico está na sua fase completamente passado dos cornos. Vou dizer uma coisa. No entanto, quando tu dizes isto, há uma caçada ao homem, a Nadira, mas eles estão à procura de homens? Não estão à procura de nós? Irrelevante. Vocês vão ficar aqui quietinhos até esta situação toda se acalmar. E depois para o Sr. Habib. Sim, sim. Lembra-te, Habib. Se estiveres com medo, recorda-te disto. De momento, a ti, ninguém tem razão para te cometer à memória. Para os nobres, tu és uma cara entre centenas. Mas a cara deles tu consegues reconhecer entre 1000. Tens a morada deles, tens o teu alvo, agora é a altura de os fazer cair. Certo. Ele diz assim um bocadinho sem saber bem o que dizer. Então, este é o plano. E acho que podemos cortar a cena sultão por aqui, que já te roubei muito tempo. Ok. Vou só mas dizer basicamente eu explico o que fazer ao Habib e quando for showtime eu digo, não te preocupes que é algo simples para uma criança. Ok. Eu quero só dizer uma coisa, que é, depois de tu contares as coisas ao Habib, a Nadira queria só abordar. Eu peço desculpa. Nós, talvez seja demais, mas nós enquanto estávamos, antes de ter começado a confusão, nós estávamos à procura de um sítio. O mestre Otior, incumbiu-me de criar uma bandeira e eu ainda não tive tempo para a produzir porque não tenho material. Eu encontrei o nome de um sítio, talvez seja melhor vós irdes lá ou alguém daqui que não nós. Assim seja, vou tratar disso. Temos algum tempo até o cair do sol. Eu ouvi dizer que se chamava os padrões divino, padrão divino? Algo do género. Lá irei, minha filha. Até lá, mantenham as cabeças baixas, sim? E ela basicamente senta-se tipo na cadeira do capitão que está aqui, ou então... Mas assim, por agora seria isso. O Gzulu... Não importa, deixa estar. Tudo bem. Nós manteremos a cabeça para baixo. Pronto, E se quiseres, podes acabar. Ok. Maltinha, vamos dizer que eventualmente vocês voltam.
vou meter-vos já. Aliás, não, isto aqui. Eu enganei-me aqui de fazer uma coisa. Esqueci-me aqui de fazer uma coisa rápida. Aqui é o Maps. Isto não importa muito. Mas... Aqui vocês teriam isto. Mas não importa. Epá, volta e meia, já passou algum tempo. Você começa agora a ficar o... Oh shit. Ou spoilers. Oh, spoiler. Começa a ficar agora o... Começa agora a ficar um Para não pôr estar do a sol. repetir a cena do sultão, Diz isto? vou só dizer que quando eu cheguei eu dei um na cabeça dos miúdos. Ah, sim. Ok. O Gzultos não estava à Mas espera de muito eu menos. não fui com ele. Só disse clean your shit. Exato. Ele com os seus anzóis limpa as suas cenas. Vou só meter aqui uma coisa. Espera lá. Tirar aqui. E vamos meter. Portanto, Music! Vocês entram. Vocês eventualmente reúnem-se todos. Falta agora pouco tempo para começar. Por acaso diria que o tempo está. Que o próprio céu está mais ou menos com este ambiente que vocês veem aqui. Está agora o sol a começar a poisar-se. Há aquela. Ok. By the cloth if possible. Isso vai requerer uma coisa específica. Oh, Se ok. tu tens ainda tempo, vamos dizer que depois. Epá, isto é importante. Vamos dizer que quando eles chegam, vocês ainda têm o tempo suficiente para ir comprar esta cena do cloth. E se quiseres de facto ir já hoje, eu vou insistir que todos vão, porque assim vai ser algo muito mais engraçado. Bora pessoal, vamos comprar todos uma bandeira em conjunto, sinto uma razão muito forte para irmos todos. Exatamente. Ou então, quem quiser ir, eu diria que o Otior pelo menos estaria interessado nisto, não é? Afinal de contas, tu é que pediste a bandeira. Eu não sei se pedia bandeira. Tu é que Tu pediste uma bandeira que era qualquer coisa não. Especificamente. I fucking remember that shit. Yeah, já foi a batente, não me lembro. Não, mas tu tinhas pedido uma bandeira que fosse basicamente uma baleia a comer um barco e com um ânus. A cagar o barco também, acho eu. Exatamente. What? Eu lembro-me dessa merda. Are you sure that was like in character and very specifically, you know? Agora que eu estava a dizer mito, essa bandeira não foi a Asnaf que fez? I don't know, eu me lembrar que alguém... A Asnaf tinha planeado isso, mas foi o Otior que tinha incumbido de criar a bandeira, creio eu. Muito especificamente, ele deu tipo, specific instructions. Ok. Eu lembro dessa conversa. Vocês podem ir... I'm all for it. É tipo. You know what? Vamos fazer esta parte depois. Eu prefiro estar a mandar-nos já para a frente porque já temos pouco tempo. Yeah, sure. Vamos dizer apenas que já é um pouco tarde. Portanto, vocês vão para a zona portuária que fica mais aqui abaixo. Vocês têm de sair de certa forma da própria cidade. Vocês tinham atracado nas docas que estavam na margem norte. Vão agora para a margem oeste. Então eu queria, antes da gente fazer, tipo, assumo que a gente vai estar a preparar-se para ir falar com o... Com o Mirliwa, com o Alassane, sim. E queria falar com a parte inteira e especificamente pedir dizer que... citar o óbvio que suspeito desta súbita vontade do gajo ter uma reunião connosco e sugerir ao Alim que talvez esteja prudente estar com os seus sentidos atentos. Todos os seus sentidos atentos. É que ele não entende. Não entendo. Eu não tenho muito... Detect fucking magic. Yeah, isso não... It's not something as passive. Está lá. In fact, since I'm on the city, I usually put that one, detect magic. To 3. Ok. Okay, detect magic. Yeah. Queria só... Tu estavas a falar do Santosh ter o Sandosh, eu agora Alassandes e Sandocha. Era um bom... O Alassandes é bom também.
E dizer também à Valese que ela é que é uma pessoa muito perceptiva no que toca a intenções, a segundas intenções, a ler as pessoas. Portanto, também queria ver um bocadinho a opinião dela acerca desta situação, se ela tinha algumas bad vibes, bad mojo acerca do gajo, ou se alguém tinha em geral. Já me tinhas pedido isso ou estou a ter um déjà vu? Não sei se já pedi, mas mesmo que já tenha pedido, peço outra vez. Pronto. Abre os 2 olhos então, em vez de só um. Portanto, vocês têm uma missiva na mão. Foi-vos dada pela própria Alassane. Não sabem bem o que é que isto incube, mas vão essencialmente a um dos capatazes, talvez buscando mais informação, e um deles imediatamente guia-vos para uma doca em específico que está bastante bem guardada. Vocês veem que há uma espécie de... Aqui o homem que... É um barqueiro. Tem apenas uma espécie de longa... Vou-lhe chamar canoa. É uma espécie de longboat, por assim dizer. Mas que de facto tem uma... Como é que se diz? Qual é que é a palavra que eu estou à procura? Tem vela. E portanto consegue apanhar o vento. E é suposto ser uma espécie de barco que é usado apenas por uma pessoa. O barco... Diz? Antes de entrarmos ali na residência do homem, Sim. importas fazer um favor. Chuta. Se ao meio da conversa eu te fizer um sinal, eu tipo aponto o dedo e faço uma mensagem na cabeça dela, tipo assim. Certo. Peço que estejas atenta à expressão do Alassane, precisamente quando eu der esse sinal. Ok. Qualquer coisa, medo, raiva, por muito milimétrica que seja a mudança. Combinado. Sultão agradece com uma cena e tipo deixa de sussurrar para, suponho, entrarmos na barca. Ok. Vocês entram nesta embarcação e agora apenas o Zamzar vos separa da fortaleza ocidental, erguida e imponente no seu vermelho barro. A cor dela fundindo-se com o vermelho púrpura de um céu que começa a perder a vida. Em poucos minutos, chegam ao cais da margem ocidental. É uma viagem calma. Afinal de contas, o afluente não é propriamente de águas violentas. Os docas militares estão diante de vós. E há uma mudança, aliás. O rubro e cacofonia de uma cidade que está sempre a trocar, vender e falar é substituída por uma laconicidade tão digna de um posto militar. Yep. Aqui os poucos gritos são ordens e sempre obedecidos. Uma máquina precisa nos seus movimentos de modo a não gerar excessos. Ao atracarem, notam alguns dos navios que foram confiscados aos mercadores. Os seus barcos, supostamente infestados, encontram-se a uma boa distância das docas até. E lá homens, presumivelmente mais guardas ou soldados, parecem averiguar e investigar o potencial problema. Ao desembarcarem, são abordados quase que imediatamente por uma guarnição de homens locais, fortes, disciplinados. Turbantes azuis, vestes brancas sobrepostas com cotas de malha, escudos redondos e lanças curtas. Nos seus cintos, cada um tem o seu taluar embainhado. A espada mais comum, rara. No entanto, são homens bastante semelhantes a cada um ao outro, sempre com uma barba decente, se bem que um ou outro terá apenas o bigode. Ambos todos fortes. Mas um deles, mais pequeno, aborda-vos. Assumo que sejais os convidados do Mirliwa. Assim o parece. Convosco a missiva. Desculpa, quando diz isto? Miliwan está à nossa espera. De veras? Tendes convosco a vossa missiva? Quem ficou com ela?
tinha sido. Eu acho que tinha sido até o Malier, creio eu. Ficam com o quê? Com a missiva. Não teria sido importante que vocês teriam esse item com vocês. Malia deu um be right back. Então pronto, o Malier entrega a missiva. Vamos dizer que tu, Sultão, tinhas a missiva. Entregas a missiva e o homem abre este rolinho, lê tudo e confirma as pessoas, confirma que de facto são quem a missiva se refere. Vocês são guiados por cais até dentro das muralhas deste forte militar. Ao início estavam apenas nas docas, agora sim entram para dentro do complexo, onde vê uma organização tão eficaz como a exterior. Aqui, no entanto, parece também haver alguns estranhos, de recrutas e de veteranos, homens que praticam a arte da guerra, desde os jovens até aos de meia idade. Nenhum idoso, com exceção talvez de alguns veteranos que se dedicam agora a ensinar a juventude. E alguns mercadores ou artesãos que parecem vender os seus produtos e serviços aos contramestres locais do forte. O pátio é largo, possui várias barracas, tem aquela terra vermelha que por acaso o Alim e o Malier e todos os outros que foram lá para fora teriam visto ao longo da estrada. Depressa seguem para dentro do forte. A guarnição que vos acompanha guia-vos com a força de um hábito que já percorreu este espaço e o conhece de trás para a frente. Ficam diante do edifício e têm umas enormes, talvez 3, 4 metros de altura por 2, duas portas maciças de bronze e de madeira reforçada a bronze, abertas, do qual entram e saem oficiais. Aqui parecem organizar-se alguns homens de maior importância, de maior cargo, talvez, entregando estes também missivas, prestando depoimentos e organizando as tarefas futuras. O homem que se tinha apresentado e que vos tinha pedido a missiva diz-vos: deixai aqui à entrada as vossas armas, por favor. E sei que uns de vós sois propícios para as magias arcanas e os milagres. Peço-vos que deixais tudo aquilo que necessitasseis para fazer tais Posso só artes, para praticar tais artes. Posso esgueirar e desaparecer o meu hook? Se quiseres fazer desaparecer o teu hook, vais precisar de... O que é necessário? É uma... Nada. Pelo menos não tenho nada escrito. Ok. Porque eu acho que é só uma action, uma bonus action, uma coisa qualquer, e ele desaparece, ponto. Nem sequer requer que aconteça nada, apenas desaparece. Coisa de invocá-lo quando puder. Yeah. Eu vou dizer que se tu quiseres fazer isso, vais ter de fazer uma stealth check. Enquanto o gajo está a fazer a stealth check, eu basicamente falo com o guarda para ver se o gajo fica com atenção a mim. É costumário o Alassane desarmar assim todos os convidados que recebe? É quando o homem olha para ti. O homem olha para ti e diz: somente, deixa-me só fazer aqui uma coisa rápida. Afinal, eu considero vantagem. Eu tenho com vantagem? Eu aqui considero vantagem, sim. Por causa dele estar a ajudar, mas... Eu não estou com armadura também. Não estás com armadura? Não faria sentido eu vir com armadura. Ok. Conhecer, quer dizer, vou deixar as minhas armas, mas venho completamente armado. Sim, pronto, tipo, não vejo com o armamento todo, mas vejo literalmente com uma armadura. Não, eu estou pacífico. Literalmente César a entrar no Senado, tipo, eu não tenho armas, mas venho com a armadura. I just wanna talk. Guys. Meu senhor, nós fomos invocados propositadamente e em pessoa por Alassane. Foi para GM. Fuck, não há problema. Tu por muito pouco sentes que és apanhado, mas não há som, não há nada. Eles não parecem notar. Ou pelo menos parece que correu tudo bem da tua parte.
Ok. Maliei. Safaste. Ele rolou bué da baixo ali, shit. Anyways. Ele estavas a perguntar se era comum. O homem diz: é quando vão para os seus aposentos para jantar com ele e com a sua família. Não, e merda, mal. Percebe como eu me encontro hesitante no que toca aos meus símbolos de prestígio? Eu mostro, tipo, apenas mostro um bocadinho a anca para ele ver aquela espada decorada. Eu lamento, mas ordens são ordens. No entanto, tu vês no insight check, nem precisas mandar insight check, mas, quer dizer, faz-me um insight check só por piada. Tu vês tipo, o gajo diz que não podes, mas tu vês tipo o gajo basicamente a fazer um ligeiro acenar e aquela cena e aquela expressão facial de damn, that looks good. Mas não te deixa atravessar. Atravessar com essas armas. Eu lamento, mas ordens são ordens. É preciso deixar tudo. Aquilo que seja potencialmente uma arma com o Alan-san. Aqui à entrada. Isso inclui uma staff? You wouldn't part an old lady from her walking stick. Or my seeing lantern that I need to see. Actually, I'm blind. E tipo, começa a pôr a olhar a situação. Later I'm blind. You know what? Lamento imenso, mas nós temos as nossas ordens. Yeah. Eu dou staff. Pronto. Tereis tudo à vossa saída, não vos preocupais. E é tudo deixado basicamente numa espécie de caixas, armas em barris ou sempre enroladas para preservar, sobretudo no caso no caso da arma do sultão. O que é que ele me pede que eu tire? Só as armas? Hã? Ele pede-me que tire só as armas, portanto. Basicamente, sim. Ok. Tu tens a tua guitarra e tal. Não é? You wouldn't part an old man from his walking guitar. Não quereis deixar a vossa citara connosco? Ele pergunta-te um bocado, achando um bocado estranho que tu estás a levar a própria citara. Então mete a citara à frente do corpo. Por vezes, num ambiente tão tenso, formal, por vezes sufocante, um pouco de música pode realizar milagres para aliviar a tensão. Eu acredito que seja esse o caso, mas não aqui. É inconvencional, mas ele pega no instrumento e tipo vê. Posso? Aliás, posso ver um. Com muito cuidado. Esta guitarra está na minha família há gerações. Ele parece examiná-la, parece tentar chocalhar um bocadinho, só para ver se não tem nada lá dentro. Vai danificar a alma! Cuidado! Não se preocupe, senhor. As cordas são feitas de teia de aranha. Fina! Só um bardo é que pode attune to it. Eu sei. E ele tipo, fica a tocar, fica a ver e volta a entregar. Eu não vejo nada de errado. Creio que não haverá problema. Muito obrigado. O próprio Mirliwa é muito fã de música, portanto. Talvez até seja para o melhor. Muito obrigado. Ele olha para o Otior e para Aznab. As vossas armas, por favor. Literalmente tudo aquilo que carrega. Credo. Da parte da Aznab é mesmo tipo uma data de lanças e lanças e lanças, não é? Eu não sei se seria engraçado ou não, mas tipo uma pessoa religiosa dar o staff e depois uma adaga e outra adaga. Epá, hoje em dia, tipo, nestas alturas toda a gente tinha consigo tipo uma faquinha, uma coisa qualquer, não seria assim tão... nestas alturas uma faca ou uma adaga é uma coisa utilitária. Mas a kukri que eu tenho... A kukri...
no meio desta selva toda, dá jeito. Oh yes, tipo, the friendly priestess, de repente saca um facalhão de child soldier. Goddamn. Aznado? Então, eu gosto de imaginar que a Asna tira todas as lanças e essas coisas todas, só espeta no chão. Às pedras no chão. Tipo, uma, duas, três. O homem, tipo, fica toda a gente um bocadinho. E já agora, quando tu entraste aqui, toda a gente virou um bocadinho a cara. Tipo, uau. E quando vem, tipo, a espetar cada... Só por curiosidade, faz uma strength check. And they just Uma strength check, flop down. Aznado. Seja que as lanças simplesmente. Aqui não há. Aqui por acaso haveria mosaico, ou pelo menos uma pedra. Estás a espetá-la no A tirar a chão. lança para o chão, parece que está a tirar tipo uma temper tantrum. E aquilo Então, cai tudo para o chão. Não é nada, ela está a fazer a calha para se pôr o cimento. Eles tipo, não, espera. E tu, pom. E tipo, sai talvez Não, por acaso não é verdade. uma bela área de ladrilhos. E os homens ficam. Ai, Por uma parte, tipo, por um lado, são tipo flabbergasted, porque é que tu deverias estragar os pobres mosaicos? E por outro, god damn, that's a lot of strength for one big lizard. Parecem os putos tipo, ai, e agora? Como é que se chama a terra de onde vem a Aznave? Vem das tundas. É como lhes chamam. Eu, Os assim já com a guitarra na mão, sorrio para o guarda. Gente das tundras sabe como é. Não lhes pode pedir que se desarmem assim do nada. Começa a falar. Mas pronto, vocês tirando o fogo social, vocês cheguem em frente. Não se preocupe, o máximo de dano que ela faz é de propriedade. Eu iria Eu tipo, ainda bem, e depois tipo, wait a minute. o Ellen pensa assim, eu iria Ao menos ela com as lanças ficava entretida, mas vocês é que sabem. Vocês, evitadas as armas, seguem caminho. E vocês passam pela zona da entrada e vão até às escadas. Só bem um andar, que é muito semelhante àquele que estava abaixo. E depois outro, a mesma coisa. E mais um. É no quarto piso que subitamente o tom muda. Estão de caras com um portão dentro do próprio edifício. Um portão colorido e requintado em arabescos e padrões. Guardados por dois homens armados com lanças também. Sendo que estes não são de Hará. São de Malmarre. Era Alvinamete, provavelmente. Turbantes brancos. Vestes mais requintadas com padrões mais exóticos. De barbas semelhantes ao estilo que viram no Alassane, ou seja, aquela barba tenue na zona do bigode e que agarra os altos das bochechas e depois uma espécie de neckbeard que pende, sendo que estas são um pouco mais curtas. Os homens não dizem nada, olham apenas para o guarda que pega ao pé deles e entrega a missiva. Passa o testemunho do guarda local para o guarda estrangeiro. O homem olha para isto, para esta missiva, com apenas uma mão, a outra ainda a segurar na sua lança. O seu escudo pendente pelo braço por uma alça. E depois diz que o Supremo os acompanhe. Bem-vindos. E deixa-vos passar. E ao entrarem, vocês veem requinte. Vimos o Ferreiro Rocher! Vocês veem Vocês veem mosaicos nas paredes. Mas não partidos. Não partidos, de facto. Mosaicos nas paredes de cores amarelas, verdes, azuis. Mas tudo sempre com uma tendência mais para o branco. Para enaltecer estas cores todas.
vocês veem padrões desenhados e uma coisa curiosa, que é muito estilo Sará, que o próprio Sultão reconhece, como sendo bom requinte, que é, ao passo que existe uma tendência mais para o abstrato entre o Shiralzad e o próprio Sr. Alim também saberia isto, enquanto existe uma tendência para o geométrico abstrato dentro do Shiralzad e até talvez Turácia, e também, sobretudo em Turácia, aqui existe um maior foco naquilo que é o vegetal. Há uma melhor e mais fiel representação e cria padrões muito bonitos. Eu posso mostrar aqui não é, aqui é mais ou menos o sítio para onde vocês passam, ignorem aqui estas. Eu fazer um bocadinho de zoom in, mas conseguem ver mais ou menos a entrada que vocês têm. Dá para ver os vários. É tudo requintado até o mais alto nível. O sultão detém-se de frente dos padrões e faz aquela pose de alguém que está a apreciar um quadro. Tipo, enterra o queixo no pescoço, protege o queixo com o indicador e o polegar e começa ali a cogitar. Derivative. First let me Por acaso deixa-me fazer aqui inclina a cabeça para a direita, inclina a cabeça para a Tomei a esquerda. liberdade de apreciar o caralho. Eu vou só meter aqui assim um bocadinho, dá para ver melhor. Conseguem ver? Assim dá para ver um bocadinho os detalhes que estão cá acima, dá para ver as cores. Olha, salsichas. Tens. É bonito. É algo que à distância parece super detalhado e quando te aproximas vês o cuidado que isto teve, a pintura, as alcovas que isto tem, aqueles pequenos recessos, tudo de pele neste mármore branco, tanto contrasta com o exterior da própria como é que diz? Da própria muralha e do resto da estrutura que é o forte de Bahanan, o mesmo militar. Ao entrarem, há mais outros guardas que muito à semelhança dos que estavam à porta, também são de Monlahim, mais uma vez provavelmente de Aldinamed. E estes acompanham-vos. Estes estão mais bem decorados, não estão com lanças, têm apenas uma espada embainhada e parecem servir quase como guarda-costas, talvez também tipo steward. Eventualmente. Can I roll for art appreciation? Sure, go ahead. Roll for art appreciation. Um roll normal ou como é que é? Tipo, tiveres um art appreciation. Eu dou vantagem nisto. I have no fucking clue. Yes, quite. Vês o cérebro do sultão a sair pelos ouvidos. Sim, eu reconheço totalmente isto. Anyways, eventualmente entram para dentro de uma. Vocês têm algumas portas após esta grande entrada. E vocês vão ter diretamente aos aposentos do Alassane. Vem aqui já agora vão ter só aqui a cara do senhor. Vamos ficar estou! Jumps inside. Exato. Sim, você. Quer dizer, só não estou a ver. Eu preciso. Alim, goddammit! Com a sua aura. Com a sua goddamn hora. Enormous. Eu tenho de acabar com esta cena. What? Somente. Estás a sair da token. Tenho de gravar o token. Estou zoomed in. What the hell happened? Exato. Oh no, you're now betting the Sultan. Oh. POV. Já agora, tu estás vestido POV, como... what she sees. Estás vestido como um indivíduo mais... Mais comum, sim. Ok. Ó senhor. I exist. I am now big. E uma ali. E falta só a Valéria, peço desculpa. Flip me. I dare you. Small. Small. I'm very happy, small. Versão brasileira.
Mega Soul. Um dia, Afonso, um dia vais conseguir. Ai, agora é bom dia! Não, não. Forget about it. You're pretty good. Don't try so hard, you're already perfect. Exato. Dá razão. You know what? Don't try Bem to isso. hide. You're already perfect. Não, eu estou a achar, mas a gente está a fazer aqui a filmagem no Caminho das Índias, aquela novela. Oh man, yes. Isn't it good? Demasiado. Look, é estúpido, mas é divertido. E as músicas. I want to look the man in the eye. Lead me, Ruud. What? Flip me. Lead me so I can look Sure, the man in the eye. espera, só um momento. Deixa-me ter move, era move sided, advanced, flip, Advanced. horizontal, exatamente. E, espera lá, advanced, I'm no one flip, can. horizontal, goddammit. Eu gosto de Casanave, parece estar tipo, a tentar, onde é que está o Alça? Não consigo ver. Advanced, flip, horizontal. Asma, estás a falar ao que eu fiz ou já não mexer no tempo? Não estou a ouvir. Está a ficar uma salada. Eu perguntei se estavas a referir-te às minhas ações ou se estavas a mexer em alguma coisa. Não, eu estava a brincar por causa do teu token. O teu token está sempre a ver à distância e, portanto, é tipo, numa situação social mete piada. Ok. O arbusto, pois é. Espera lá. Yeah. Deixa-me tê-lo maior. Why? Ué, There's a tiny bush. uma tiny bush. Eu esqueço-me que tu tens sempre o arbusto contigo, meu. Mas está na minha cabeça, it's alright. Mas tipo, não é... Oh meu Deus, tu devias deixar o arbusto à entrada, my guy. No, the bush is always with me. I got a green luscious hair. O gajo revela a sua careca finalmente. Eu trago uma figueira comigo sempre. E sai e É, não sai faz figos, parte da minha saem os religião. secos. Saem logo os figos secos e just plucks it out and eats it. Por acaso a banda tem uma com figos secos. Não? Faz parte da religião do Otior. Faz o leitinho do figo por cima da minha cabeça É o para hidratar o scalp. Leitinho do figo. Yeah. É save. Ao entrarem, os guardas dizem: estás diante do Mirliwa Alassane Gire, regente militar de Bahanen. O Supremo Patriarca esteja convosco. E eles ficam à entrada de costas viradas. Já agora, estás a ver estas tipo persianas que estão aqui? Vocês tiveram também de afastar umas e, portanto, têm agora uma espécie de privacidade. Uma espécie de privacidade? Porque, Diz que é uma espécie de privacidade. Cala-te. Anyways. Vamos ter censura de partes íntimas. Assim que vocês entram, o homem ergue os braços, dando-vos as boas-vindas e... E é ficamos Boa agora. noite. Antes de mais, deixai-me professar que fico agradado por terem aceito o meu convite. Podeis usufruir dos meus aposentos e de momento, e dentro de em pouco, chegará a comida. Muito obrigado. No entanto, a natureza do negócio que venho-vos propor traz alguma descrição. Como tal, terá de esperar até estarmos saciados. E que... E ele fica tipo assim, quase que a olhar para trás da persiana que foi fechada ao vocês entrarem. E vocês começam a ouvir tipo do fundo, tipo uma espécie de passo tipo, a bater em pedra. E aparece Hamet, o filho de Mirliwa. Um jovem com talvez 13 anos, cara mais ou menos chapada do pai. Bem que tem uma cara mais, naturalmente mais andrógena por causa da idade que tem. Peço imensa desculpa o atraso. Eu disse, assim que Hamet se retirar, poderemos
tratar do negócio. Até lá, desfrutai da ceia, e ele depois bate assim com as mãos bate palmas, diz, e da música? Ao qual imediatamente aparecem duas mulheres, duas dançarinas, que tocam e que criam essencialmente uma espécie de ambiente que é mais agradável e sem ser overwhelming. É uma música que tu ouves e que está lá apenas para não haver silêncio. As mulheres, ambas bonitas, uma parece ser local de Hará, a sua tez é mais escura. Por outro lado, a outra parece ser talvez assumem para os lados, talvez de Selatsil. Tem um aspecto. O tom de pele dela parece ser mais caramelo. Ao contraste deste mais castanho escuro. Após alguns momentos, começam a chegar servos que trazem comidas, frutos frescos, bebidas, água, gelo. Nice. A gente já tem gelo, whatever. E isto primeiro como entrada, mas vai chegando essencialmente um buffet que é digno de um homem desta posição. E o homem está o tempo todo calado? Ou... Não. Imediatamente assim começa a aparecer, começa tudo começa tudo a chegar. Ele por fim professa-se e diz, com um sorriso na cara e com curiosidade, então o que vos traz por cá? Espera aí, wait, quem é que perguntou isso? Desculpa. Já estamos a comer? Sim, estaríamos já a comer. Estamos a comer, e quem é que perguntou isso? Desculpa lá. Foi o Alassane. Olá, Sam. O que nos convidou. Sim, não, o que vos traz por cá, tu assumes que não seja tanto do... Pronto, desculpa. My mind would dizer o que traz por cá. Well, you fucking invited us here. I don't know, you tell us. O que traz por cá, velho. Somos viajantes e empreendedores. E diga-me vós, Sr. Alassane, esta decoração, ele olha à volta, é obra vossa? Não, de todo. Eu nunca tive mão para as artes. Tenho mão para as pessoas. Tenho mão para a espada. Temo que seja terrível pintor, embora tenha tentado. A minha mulher era melhor. Nesse aspecto. Era. Não, eu não disse isso por alto, mas é tipo, era. Does he have a ring on him? Tu vês que ele tem muitos anéis na mão dele. Right, then forget it. Christian, you know. Aqui os casamentos não são feitos com anéis, my guy. I do not know, man. Mas nós já sabíamos isso, nós já tínhamos falado com o Sandosha e sabíamos que a mulher dele tinha sido morta por umas tribos quaisquer. Sim, já me lembro, mas não, os romanos já davam anéis de ferro quando se casavam. But there's no Romans here. Yeah, eu só estou a dizer, ele disse que é uma coisa... Sim, mas eu sei, mas era mais neste contexto. Mas continua, sorry. Nunca se sabe, afinal de contas, os homens muitas vezes não são o que parecem. Por detrás desse aspecto austero, podias ser um amante das artes como nós. Mas eu sou de veras um amante das artes, principalmente das artes culinárias e das artes musicais. Show us a riff. Não. Entendeis mal, meu caro senhor. Eu sou um apreciador de tais artes. Nunca tive grande jeito para nenhuma nem outra. Importai-vos então que o sultão limpa as beiças com o mindinho. Importai-vos então que eu me junto às vossas dançarinas. Eu sultão ri-se um bocadinho. A tocar. Também eu trouxe o homem aqui de facto ri-se um bocado e até vês o Hamed que está um pouco calado, olhos postos
na Aznave, ri-se um bocado com essa piada. Claro, com certeza. Mostrai-me aquilo que sois capaz. Ter a minha belíssima citara. Uma pequena relíquia minha. Já está na minha família há algumas gerações. Oh, A minha fiel companheira. a que família pertenceis? Dizei. Infelizmente o nome dela já de pouco vale. Sobretudo nestas terras. Make a deception check. E eu começo a tocar a minha musiquinha. Can I make an unearthly chorus here? I will allow it. Why not? Enquanto estou aqui a tocar. Sure, go ahead. Então ele tem de fazer um... Acho que é um wisdom save. Sure. Carisma, perdão. Tem de fazer um carisma. Carisma. Momento. Tu sabes, só por curiosidade, tu sabes se ele teve sucesso ou falhanço? Suponho que nada aqui diz. E ele nota se tu fizeste um feitiço ou não? Nada pois aqui não. diz. Apenas diz que... Então não nota. Não nota. On a failure, the creature becomes friendly to you for as long as it can hear the music and for Sure, 1 hour. isto é uma... This is a bard. This is bard shit, portanto it's kosher neste sentido. Não haveria necessidade para estar a tornar alguém ofensivo. This is social type stuff. Sim, tudo bem. Então tu queres... Quer que ele faça uma carisma save. Ele já fez. Diz-me o que é que tu queres fazer agora. Fazer uma deception. Agora preciso saber se faço com vantagem ou não. You do not. Ok. Holy shit. Nice. That was amazing. Damn. God damn, that's a natural 30. Bem, qual é que seria a palavra que ele usaria aqui? Qual é que é o oposto de folgo? Fico triste em sabê-lo. Afinal de contas, muitas coisas mudam. O tempo faz mudar tudo. Aquilo que fica por cima, por vezes, fica por baixo. Que a vossa família possa voltar outra vez a ter um nome digno de vós. E ele ergue uma bebida e bebe. A ti. Espera exatamente o mesmo. Deixa eu ver aqui uma coisa rápida. Mas... dizei de facto. Vocês estão aqui para negócio, mas ajudasteis de grande maneira a capital de Trals. E sois apenas indivíduos empreendedores. De facto. E aqui apenas estamos de passagem. Como a informação passou assim tão rápido? Pergunto eu. Não esperava já sermos fama chegando aqui. Aliás, eu tinha a ideia de que a quarentena tinha sido feita, ou os guardas tinham colocado controle sobre a área. Pois. Apenas estou curioso de como é que foi tão rápido saber as notícias. Ele diz este e passa de uma expressão neutra para um pequeno sorriso. É esse o benefício de reger um posto militar. É importante e imperativo haver ordens e haver ligações entre um posto e o outro. Iralzá tem o seu posto militar, Barranen também. E como uma das únicas avenidas para dentro do Zanzar, é importante haver comunicação entre ambas. E que novas há de Shiralzad? De Trals também? Não muito, tirando nada de grande habitualidade, com exceção daquilo que vocês tiveram a mão em solucionar. Tinhas ouvido, Hamet?
Eram estes aqueles a que eu me referia. E o rapaz, foram eles que enfrentaram as aranhas gigantes. De veras. E quem desferiu o golpe final? Ui. Ao qual o Alassane rola tipo, os olhos um bocado, mas com um sorriso e pronto. Claro que ele tem interesse nisso. Já nem me lembro. Eu infelizmente não tenho ainda o desenho do... Eu também não sei. Eu tenho quase certeza. Foi o Malier, não Foi o Malier. Achei que estava louco qualquer coisa. Exatamente. Foi exatamente isso. Não sei do quê. Foi de um efeitozinho que aquilo tinha. Ao qual presumo que vocês apontem para o Malier e ele. Como foi o golpe final? A criatura, quão grande é que era? Maior do que esta sala. Ao qual o rapaz tipo, fica. Vós sois como heróis de lendas, mártires vivos. Bem, Eu não sei, não me E o Alassane está tipo com a cabeça tipo encostada a rir-se. Meu Deus. Não, wait. eu digo ao rapaz, espero não me tornar um mártir. Pelo menos não tão cedo. Eu mando discretamente entre o dedilhar da guitarra uma mensagem à Valésia para ela prestar atenção ao homem e depois diz: mas devo-lhe dizer, a honra que é estar diante de um homem do vosso calibre é algo que não esperávamos, mas se me permite a frição, Said, não sois de cá, verdade? Caralho! God damn! De Holy onde? shit! Isso De não onde foi só... Don't matter. It don't matter. Isso não foi só um Natural 20 com mais 11 modifier, foi com um Guidance a full blast, portanto tens um 35. Sim. Agora que penso nisso... Calma. Eu estou ali a falar com o homem. Mas permites a aflição, Said, vós não sois de cá, verdade? De onde vindes? Porque, de certo, com um cargo tão admirável como o que tens agora, será uma família honrada que tens. Afinal, conheci o vosso filho, mas estava à espera, devo ser franco, de uma sala mais repleta. O olho do Sauron, yeah. Eu diria que a Valesi nota primeiro. Faz uma persuasion check aqui, Afonso. Tem a ver com o quão delicado tu estás a ser com a situação. Compreendes? Sim. Ok. Só relembrando, eu às 11 vou ter mesmo que bazar. Ok, vamos. Let's go. Tu dizendo isto, é algo que eu vou dizer que essa insight também tu reparas no Hamed, Valesi, que é ao início o Alassane parece tentar fazer o scan de qualquer intenção ofensiva e não notando, porque é uma coisa de reflexo, portanto desaparece muito depressa também. Eu tive um grande amor na minha vida. E talvez um dia encontre outro. Ele olha para o seu filho e o próprio filho também está naquela expressão quase que um pouco magoado das coisas passadas. Mas até lá, esta casa está cheia o suficiente. E aquele rapaz mantém-me ocupado o suficiente. Não é verdade, Hamed? E aí ele fica um bocado embaraçado. Mas é uma coisa... E isto é uma... Diz, desculpa. Ele vai despedir to get him prostitutes. That's the objective. Oh my god. Obviously so. Obviously. Afinal, tudo o que queria acerca deste homem é que ele claramente quer ser um prostituta. No, exatamente. You know what?
Even though ele pelo menos tem o style e o sítio. Vocês. Eu vou dizer que com este insight, a Valézia sabe que ele está a dizer a verdade, mas que há uma extrema mágoa com a perda que ele teve da mulher. Agora. E há um enorme amor e carinho que ele tem pelo filho. E tu vês que talvez as pequenas diferenças que o pai tem do filho, ele consegue ver talvez os resquícios da sua mulher nele. Este é o filho mutilado? Não. Este aqui, o filho mutilado, ainda não chegámos lá. Calm down. Holy shit. Isto é de outra pessoa? Ou Isto é de outra pessoa. Ok, pronto. Só para dar em concreto, espera lá. O Murtassib o Murtassib é o bacano que vocês... que foi ao vosso barco. E é o bacano que é este gajo aqui. Espera lá que eu vou meter aqui rapidamente, só mesmo para O vocês verem. Murtassib é um capitão da guarda, este gajo é uma espécie de embaixador. São pessoas O diferentes. Murtassib era este bacano e este bacano é local. E os filhos dele é que foram aqueles com o qual vocês lutaram. Então podia ter arrancado os dois. Pois. Anyways. Ele olha, ele dizendo isto. E vós? Algum de vós tem família? Cá? Tem filho? Mulher? O Ali mais que é o único que mete a mão no... Sim. Mulher e filho. O Hakim de Turassi. Não esperava nada de diferente, claro. Como está a capital? Ocupada e com menos aranhas. Referia-me a Não é Turassi. capital, isso é Shirazade. I don't know geography. Não faz mal. Não sei, Rui, nunca fui a esse cenário, mas eu vou dizer que sim, está tudo fixe. É uma coisa que seria, tipo, se há algum sítio que haverá de estar bem, é Turassi. Portanto, pelo menos... Não... É só porque ainda não desbloqueei. Claro. Sim, mas faria todo o sentido de dizer isso. Correção, está no sítio e espero eu com menos aranhas também. Mas Esperemos que sim. Fizemos o Shirazade, segundo aquilo que me foi relatado, fez todos os possíveis para impedir a saída das aranhas para em direção a Zanzar. Então, até a... Qual é que era o nome do sítio? Para lá. Tem aqui, acho eu, para lá. Não. Vou dizer que tem a Arda Alafra. Foi feita uma quarentena. Não encontraram... Ainda não se sabe se encontrou alguma coisa, mas ao menos é bom saber que estão todos a tomar os devidos cuidados. Tal e qual como eu estou a fazer. Certo. E a vossa mulher e os filhos? Não querendo, tipo, o Sultão mete-se um bocadinho mesmo ali no meio, não querendo abusar da vossa generosidade e da vossa companhia, afinal de contas, esta refeição, estas dançarinas, esta música é um luxo, mas nós confessamos uma certa curiosidade no que toca àquilo que nos trouxe até cá. E creio que falo por todos quando digo que estamos mortinhos por saber. Terá de esperar um pouco. Ele faz um desmiço com um sorriso e continua a olhar para todos. O Sultão rapidamente aponta um dedo ao Olim por baixo da guitarra a dizer: Dude, give him nothing. Este gajo está a interrogar, cara. Este gajo está a interrogar, não lhe des nada. Dizem-me. Agora recordo-me, falando de filhos e de pessoas que temos de estar constantemente a tomar conta. O que se passa com o vosso náufrago? O homem que vocês deixaram como Bashir, segundo me foi relatado. Bashir, o Como ferido. assim? O que é que se passa com ele? O ferido. Está Sim? doente? Não tinha noção daquilo que tinha ocorrido? O homem já fala sequer? Não sabemos. Espera aí, Posso a fazer gente um side check? Este gajo está a dar bullshit. O gajo sabe tanta coisa, mas não sabe se o gajo já estava acordado ou não.
Não, dude, tipo, é óbvio, é o truque mais velho do livro. Just be nice to them e interroga-os ao jantar. Faz sentido. Estás a fazer um insight check? Uhum. Por um lado, parece uma mistura dos dois, daquilo que vocês estão a dizer. Que, de facto, ele parece estar a fazer uma espécie de pequena interrogação. Mas, ao mesmo tempo, ele parece ser genuíno em querer... Give him nothing! Em querer conhecer-vos. Give him nothing! Ele só para ter uma... Maybe I don't want to be known. Sim, na boa, na boa. Calma lá. Deixa-me só acabar. Aquilo que o Malier e a Valécia começam a notar é que este homem parece sempre muito virado para o seu trabalho, mas está a ter um momento mais aberto convosco. E vocês veem isso porque o próprio filho dele está à mesa no meio desta eventualidade toda. E ele continua? O náufrago, suponho que ele esteja... Que saibamos neste momento tanto como vós. Encontrámos em alto mar e, segundo as leis do mar, segundo diz o nosso capitão, não o podíamos deixar ali a flutuar e trouxemos-lo até ao porto seguro mais próximo. Nada mais. Sabem do que é que... Sim, mas... Sabeis, por acaso, o que é que o deixou naquele estado? Como é que poderemos saber? Ele mal se agarrava à vida quando o encontrávamos. Desidratação, água do mar na pele. Creio que sabemos tanto como você. Ficou nesse estado, o que levou ao naufrágio. O Alim tipo shrugs. Não temos nenhuma resposta para isso. Mas o bom é que ele esteja seguro agora. Ao saldo. Ao menos é fogo em saber que está em boas mãos. Bashir é um bom homem. Bom naquilo que faz, apesar de trair alguma ingenuidade. Naivete. I can hear the butter in his hair. O cabelo do Bashir. Yeah. Eu vou... pronto, yeah. There you go. Bashir's hair. Bashir's wonderful hair. To remind you all. Parece Bessel. Exatamente. Mas tem uma cara bonita até. Anyways, vocês... Repararam que estavas a falar? Aliás, vocês nada. Só agora é que entraste, Aznave. Não. Eu tive de sair, porque o meu portátil por algum motivo perdeu o Wi-Fi e precisei de reiniciar, mas já cá estava. Tanto que eu tinha rolado há bocado. Yeah. How much longer do we have to dodge these guys' questions? Just give me 1 minute or more. I got 3. Solta a parede! Yeah, you got 3, yeah. Oh, Got man. 3, then I gotta go. Bem, eu estou curioso em saber que rumores têm ouvido por Shirazade, mas houve uma grande eventualidade para além de digamos, para além desta infortúnia com as aranhas. E o Hamet, sim, há cerca de um mês, o Leão dos Homens, não foi, pai? De veras. O grande susto que nós tivemos, para além deste, agora recentemente, foi quando a embarcação do Leão dos Homens passou por cá. Conheceis este homem? Esse é aquele tal gajo que é extremamente violento, né? E que o náufrago falou. Sim, mencionou, but the thing is, no, we don't know the man, Não, eu because... acho que eu conheci porque eu rolei qualquer coisa. Exatamente, Sim, eu acho que é... algumas coisas acerca dele, já tinhas ouvido falar. Look over to Malier. O Alim está tipo, I don't know nothing, tipo, um homem dos homens, Sim, Leão dos conheço. Homens. Sua reputação persegue-o. De veras. Tivemos como eu disse, um grande susto. Graças a Deus que a embarcação dele não esteve cá. Não chegou a atracar.
mas vimos o homem. Algum E não motivo pelo ficamos qual ele satisfeitos. pode estar por cá? Não sabemos. Rumores apenas, mais uma vez, postos militares. O homem beneficia de um. Somente, malta. O periquito dele bolsou. Regurgitou macrobiótica. Não, Eu tenho que outra vez recolocar de novo. Na cá, Exatamente. Dani. Uma bola de penas. Na cá. Desculpem, foram-me trazer baba de camelo. Quero. Dan, manda aí. Será que Vou há mandar baba pelo de ecrã. camelo no teu mundo? Provavelmente, talvez. Muita baba de camelo, sem dúvida. Sobretudo nas zonas desertas. Anyways, Achei-se Eu. o homem tem um acordo estranho com o próprio califado. Creio que, se não estou errado, é uma história longa, mas eles são indivíduos que eu nunca gostaria de ter no meu porto, e graças a Deus e graças ao Supremo que não o Mas isso a ver com o náufrago? Não, ele pegou nisto completamente à parte. Ele está basicamente Sure. a criar a conversa. Sure, no, sure. Just boa. Sim. No, honestly, that we don't know. Ele é alguém que opera muito por aqui, visto que é algum problema dos mares, a gente é algo que tem que temer. Não conheceis. I gotta go. Ok, foda-se. We're gonna cliffhanger this then. Não conheceis. Tiririri. Eu quero. Esta parte é importante com todos, malta. Peço desculpa. Right. Alright. Próxima quarta igual. Exatamente. Okidoki, a não eu vou ser- marcar no calendário, mas é na boa. A não ser que o periquito tenha o bar mitzvah. É bem possível. Este lembrar uma cena bué da boa. Bem, I gotta go. Tchauzinho para vocês. Bye, bye. Beijão. Bye Tchau. bye. Mano. Eu vou também, meninos. Beijinhos. Beijinhos. Beijinho. Até a próxima. Já agora, já que vai-se tudo embora, queria só dizer aqui ao Roito, espera aí, como é que isto está? Não, é este aqui, que a missão do Habib é Sr. Gents, com licença. ajudar a vingar os seus amigos, Gzulu e Nadira. Será bem recompensado por o fazer, e que a primeira ordem da operação será descobrir para onde é que andam os filhos do Muhtasib. Digo ao Habib que não os aborde e não se ponha em risco, esse é tipo o ponto crucial, e escolho ele precisamente porque eu sei que ele é discreto. E é para ver se ele consegue seguir os putos, dizer para onde caminhos é que ele anda, os caminhos que levam, consegue descobrir alguma rotina, basicamente. E depois, quando tiver informação, eu conto a segunda parte do plano. Vou fazer então uma coisa. Eu faço já aqui para ti, já agora. Aqui o Habib. Eu dei a todos os personagens uma cena. Mando-o seguir os 2 miúdos. É. Ele não tem bom investigation, mas tem bom perception. Deixa-me cá mandar aqui o. Não é tanto investigation, é basicamente porque eles são miúdos que saltam à vista, são os filhos do gajo. E a minha conversa foi toda à base disso, que é estes gajos aqui, e para eles tu és uma cara entre milhares, mas tu reconheces a cara dele entre 1000. Uhum. Portanto, é só tipo tentar perceber por que caminhos é que eles costumam andar, etc. Eu vou dizer. Isto é uma coisa que vai demorar durante o dia, tipo durante 2 horas mais ou menos. Portanto, isto é algo que ele vai fazer durante isso. Ele vai. Eu vou-te explicar o que é que ele vai fazer e depois podes-me voltar a perguntar, porque ele rolou bem no Perception, foi mal no Stealth. Vais-me. Como é que diz? Vais-me depois relembrar o que é que ele sabe, mas eu vou-te dizer já que ele esteve a fazer basicamente mingle com o resto da malta mais tipo street rats, o resto da malta mais tipo os putos da zona. Eu estive a falar com eles, esteve talvez a escutar conversa tipo à coca de alguns Sim, eu digo de alguns adultos, algumas babuscas, mas
não consegue ouvir conversas de guarda por causa do skill de 8 stealth. Pronto, saliento isso, que é para o gajo não os abordar diretamente. Foi isso que eu fiz. Ele apenas é trepado, tipo, ei, o que estás aqui a fazer? Sai daqui. Gremlin walks away. Maltinha, vou bazar agora. Ok. Eu vou-me deitar. Foi um prazer mestrar para vocês. E até para a semana. Até para a semana. Adiós. Adiós. E... Adeus.